Então, vamos dar início ao conteúdo da etapa 3, a nossa primeira aula. Meu nome é Elisete Salvador Tobelli, meu e-mail é profelisete@gmail.com, então, caso de dúvida, vocês podem me escrever. E a nossa primeira aula, então, 31/7/2020, das 19 às 22 horas. O conteúdo de matemática, então, eu dividi ele por etapas, tá? Então, para a primeira aula, nós vamos trabalhar com esses 4 assuntos: sistemas de equações lineares, objetos redondos e objetos que não rolam, e introdução ao raciocínio combinatório, permutação simples, arranjos e combinações. Primeiro, então, desses conteúdos, sistemas de equações lineares. A cada conteúdo eu trago os objetivos e as habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Então, fiquem à vontade para entender um pouco mais sobre a importância deste assunto na matemática. Esse conteúdo, talvez vocês já tenham se deparado com ele no ensino fundamental ou em outras etapas. Então, quando a gente fala em sistema de equações lineares, nós estamos falando num conjunto de equações com incógnitas. Então, aqui eu trago um exemplo para simplificar, tá? Nós temos um exemplo com 2 equações lineares e 2 incógnitas que seriam o x e o y presente nelas. Talvez, quando vocês tenham estudado ou visto equações lineares em outras etapas, em outras séries, vocês tenham visto com uma chave aqui na frente. Então, é comum nós representarmos elas com a chave. Então, eu trago esse exemplo do x mais y igual a 3 e do x menos y igual a 1. Como que eu resolvo um sistema de equações lineares? Bom, tenho 2 caminhos. O primeiro é fazendo contas e o segundo é tentando adivinhar, né, por tentativa e erro, quem são os valores que eu coloco no x e no y para que essa conta dê certo. Então, vamos começar pelo modo de tentativas primeiro. Quem mais quem é que dá 3? Bom, o x e o y são letras diferentes, então eles podem ou não ser números diferentes. Neste caso, eu poderia atribuir um valor qualquer e testar. Por exemplo, para que 2 números somados deem 3, o primeiro número que me vem à cabeça é o 1 e o segundo é o 2, porque 1 mais 2 é igual a 3. Será que eu posso dizer, então, que o x vale 1 e o y vale 2, se eles estão certos, eu testando nas 2 linhas, nas 2 equações, porque cada linha é uma equação, a resposta tem que fechar. Então, vamos ver. 1 mais 2. 1 mais 2 deu igual a 3? Sim. E 1 menos 2 vai dar 1 positivo? Não. Porque 1 menos 2 seria menos 1. Então, não pode ser 1 e 2. Ah, mas será que não pode ser, então, o x valendo 2 e o y valendo 1? Já que numa linha deu certo, eu vou tentar inverter a ordem deles. Então, vamos ver agora se eu considerar eles ao contrário. Então, eu vou colocar... E vou apagar aqui também, porque este não deu certo. Então, vamos para outra tentativa. Então, agora eu vou dizer que o x vale 2 e o y vale 1. 2 mais 1 é 3 e 2 menos 1 deu 1. Fechou, muito bem. Então, quer dizer que a resposta correta é 2 para o x e 1 para o y. Sempre vai ser assim pelo modo da tentativa? Sim, eu vou escolher números e eu vou testar nas 2 linhas, nas 2 equações. Tem que dar certo nas 2, usando o x e o y sempre com o mesmo valor. O x vai ser 2 e o y vai ser 1. Não posso na primeira linha colocar um valor para x e na segunda colocar outro, tá? Então, este é o método da tentativa, digamos assim. Eu vou visualizar e eu vou tentar raciocinar um número que fecha. A gente diz que essa resposta 2 e 1 é um par ordenado, é uma dupla. Então, aqui embaixo eu escrevo, ó, dizemos que a solução desse sistema é o par ordenado 2 e 1, pois ele satisfaz as 2 equações do sistema linear. E aqui tem o teste, tá?
Profe, eu não sou muito boa em tentativas. Como é que eu posso resolver, então, de outra forma? Bom, se eu não sou boa em tentativas, eu vou ter que fazer os cálculos. Como é que eu resolvo essa conta, então? Então, a regra do sistema é copiar a primeira equação, que é a primeira linha, e eu vou isolar uma das duas incógnitas. Então, o que quer dizer isolar? Eu vou deixar uma dessas letras de um lado e vou colocar o sinal de igual, e a outra letra eu vou juntar ela com quem está lá do outro lado da igualdade. Então, a gente sabe que tem um processo que a gente diminui a mesma quantidade de um lado, diminui a mesma quantidade do outro, tá? Mas simplificando esse processo é simplesmente o quê? O y que está somando antes da igualdade, se eu escrever ele depois, ele vai estar com a operação inversa contrária. Então, quem está somando antes vai passar diminuindo depois. E aí, eu acabo de descobrir que o x vale 3 menos y. Não me ajuda muito, porque eu não conheço esse valor, mas já é um caminho. Eu vou usar agora a segunda linha, a segunda equação, que é x menos y igual a 1. Aonde tem x agora, eu vou substituir por 3 menos y, porque eu sei que o x, ele vale 3 menos y. E continua menos y igual a 1 da minha equação. Então, eu só fiz essa substituição aqui, ó. Aonde tinha o x, a partir de agora, eu coloquei 3 menos y. Por quê? Porque quando eu tenho letras iguais, eu posso juntar. Um y com mais um y são 2y. Só que negativos, porque os dois são negativos. E o 3 continua aqui na frente e igual a 1. Novamente, eu vou repetir o processo de deixar letras de um lado e números do outro. Então, o 3 que está aqui na frente, ele está positivo, sem sinal é positivo. Eu vou escrever ele do outro lado, então eu vou escrever ele do outro lado, negativo. Menos 2y igual. 1 menos 3, eu tenho R$1 e tenho que pagar 3. Eu vou pagar 1, mas vou ficar devendo 2. Aí agora eu vou finalizar a conta, sendo que este 2 que está aqui na frente, ele está multiplicando o y. Ele é negativo, mas ele está multiplicando. Eu vou passar ele para o lado de lá, dividindo, e ele vai continuar sendo negativo. Quanto que é um número dividido por ele mesmo? Sempre uma coisa dividida por ela mesma vai ser 1. Então, eu descobri que o y vale 1. Bom, se eu descobrir que o y vale 1, vai ficar fácil de saber, então, agora, quem é o x. Por quê? Porque 1 mais quem é que vai dar 3? Só pode ser 2. Então, eu deduzo que o x, então, vai valer 2. Então, isso é uma forma de substituir, até mesmo aqui dentro dessa equação, ó. 3 menos 1, se eu colocar 1 aqui no y, já que o y vale 1, 3 menos 1 não vai dar 2? Então, o x vale 2. Então, ou por fórmula, isolando uma letra de uma linha, substituindo na outra, ou por dedução. Sempre o sistema linear é resolvido desse jeito. Ele pode ser mais complexo se eu tiver mais linhas e mais letras, mas a forma de resolver um sistema linear é assim. Próximo assunto, então. Objetos redondos, objetivos e habilidades. O que são objetos redondos? Então, são considerados corpos redondos o cilindro, que é essa primeira figura aqui, a esfera e o cone. Por quê? Porque todos eles têm na sua base um círculo. Então, aqui a base que a gente considera é dentro, é como se a gente fatiasse ao meio, verticalmente ou horizontalmente. Então, esses 3 sólidos são corpos redondos. A gente diz que eles rolam se a gente colocar eles numa determinada posição e empurrar eles, certo? Eu cito aqui exemplos de cilindro. Um cano é um cilindro, um tubo de caneta é um cilindro, um rolo de papel higiênico é um cilindro, canudinho, um copo, etc. Um cone, exemplos de cone. Uma casquinha de sorvete, um chapéu de festa infantil. E uma esfera, bolas, tipo bola de futebol, de basquete, bolinha de gude, de sinuca. Então, eles têm na sua base, no seu interior, uma figura plana, que é uma circunferência, um círculo. Então, eu relembro aqui conteúdos que talvez vocês já viram em outras etapas ou em outras séries. Então, o círculo, tá, é
essa região aqui ao redor é uma circunferência, o contorno, e círculo, essa parte pintada. Então, o círculo, ele tem área. A fórmula da área é πr ao quadrado. Π é uma constante, ele tem um valor de 3,1415 e lá se vai, daí como ele é com vírgula, a gente considera duas casas. Quando pedir, a gente substitui, senão a gente deixa π mesmo. R é o raio. O raio é sempre a medida do meio da circunferência até um extremo. Eu tenho raio em qualquer outra posição. Ó, exemplos, raios do pneu de uma bicicleta. Ao quadrado quer dizer ele vezes ele. Então, quando eu coloco raio aqui, tem que fazer ele vezes ele. O perímetro é o comprimento. É como se eu andasse aqui ao redor da circunferência. Isso também nós já vimos. O comprimento é 2 vezes π vezes 0. Então, o π continua sendo esse mesmo valor, raio é o R. Notem que a diferença da área para o comprimento, para o perímetro, é como se esse 2 aqui de cima, ele apenas viesse para frente, ó. Eu tiro ele de cima e coloco aqui. Então, elas são bem parecidas. Eu trago aqui a informação que o raio é a metade do diâmetro, porque às vezes o exercício me dá toda essa medida, que é chamada de diâmetro. Então, sempre que ele der todo o diâmetro, eu preciso dividir ele por 2 para descobrir o raio. E também eu trago aqui informação dos ângulos internos, que se eu precisar saber a soma dos ângulos internos de uma circunferência, de um círculo, é 360 graus, tá? Depois nós vamos fazer exemplos e exercícios para aprofundarmos melhor essas informações. Eu coloco também, no final dessa apostila, o manual de fórmulas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela. Então, lá nós temos manual de fórmulas para área, para perímetro, de todas as figuras. Então, só relembrando, tem objetos que rolam, que são esses aqui que nós falamos agora, né? Os que rolam, cone, cilindro e a esfera. E nós temos objetos que não rolam. Todos eles estão ali na nossa planilha de fórmulas e a gente vai explorar depois melhor cada um deles durante os exercícios, tá? Então, figuras que não rolam são pirâmides, independente se ela é triangular, hexagonal ou quadrada, a sua base. E nós temos as caixinhas. As caixinhas são o cubo, o paralelepípedo, os prismas, que podem ser de base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal. Então, todas essas figuras foram estudadas em séries anteriores, em etapas anteriores, e elas são dentro da geometria espacial. Eu tenho figuras planas, que ao juntar mais do que uma figura plana, eu formo essas figuras espaciais. Depois eu detalho bem direitinho cada uma delas, não se preocupem, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com alguns exemplos de vocês com os corpos redondos primeiro, tá? Então, aqui, um exercício diz que um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros. Então, está aqui o desenho do raio. Eu vou anotar essa informação aqui. Raio, 2 metros. E a sua altura também está aqui representada no desenho. Vou chamar de H, 10 metros. Como mostra na imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? E está pedindo para considerar o π como 3,14. Então, quer dizer que quando aparecer o π na minha fórmula, eu vou substituir ele por 3,14. E o que ele está me pedindo é o volume. Então, agora eu vou mostrar o manual de fórmulas, que está na última folha desta parte. Aqui está ela, com todas as figuras, planas, espaciais. Mas eu estou me referindo agora ao volume do cilindro. Então, a fórmula do volume do cilindro é V igual a πr ao quadrado vezes H. Então, vou voltar lá e vou escrever esta fórmula no volume. Então, V igual π vezes r ao quadrado vezes H. V é volume, o π é para usar 3,14. Raio no exercício diz que é 2, 2 ao quadrado, e vezes o H, que o H é a altura, neste caso, 10. Resolvendo isso daqui, 3,14 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é isso que se faz, 4, vezes 10. Então, agora, se eu multiplicar 4 vezes 10, 40, 40 vezes 3,14, eu vou encontrar 125,6
metros cúbicos. Então, esta é a resposta deste exemplo. Então, vejam que eu posso trabalhar com volume, sendo que os dados todos serão informados numa figura ou no próprio exercício. Metros cúbicos, porque volume é sempre cúbico, litros ou cúbicos, tá? A2 é a área, e é de uma esfera. Então, imaginem aqui a nossa esfera, tá? O que a esfera tem? Tem um raio. Esse raio é bem gigantesco, ele é 63 centímetros. Vou deixar em centímetros mesmo, não precisa transformar. Aqui também está pedindo para usar o π como 3, ao invés de 3,14 é 3. E eu quero a área desta figura. Então, eu vou lá no manual de fórmulas e vou localizar a esfera. Aqui